Nós vamos falar sobre renda extra. O que você planejou, o que você tem colocado diante de Deus para esse ano de 2026, para aumentar suas rendas, para ajudar na realização dos seus sonhos. Esse ano a gente vai ter vários vídeos com muitas dicas, muitas conversas, trocas de ideias, de informações. Mas antes da gente iniciar, eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Eu vou dar exemplo para vocês aqui de algumas rendas que eu já faço, tá? Que dá super certo, eu vou testando conforme aquilo que eu gosto, que eu vejo que dá certo para mim. Uma das coisas que eu sempre faço é o chopp, que para muitas cidades é o sacolé, o din-din, né? Aqui a gente chama de chopp. Sempre que eu faço, vende bastante. Eu vendo em outros locais, eu vendo na minha casa também. E aí, como eu gosto muito de viajar, então 90% do que eu invisto nas minhas viagens, né, pago hotel, passagem, são de vendas que nós fazemos. Então eu pego esse valor e eu reservo ele para que eu invista naquilo que eu quero. Para não comprometer a minha renda principal, né, que é para pagar as dívidas, as despesas da casa. Então eu faço isso para realizar os meus sonhos que eu tenho, que é viajar, amo viajar. E aí eu faço isso. Uma das coisas que eu faço também é trufa de morango. Sempre sai muito trufa de morango. Ela é muito parecida com aquela morango do amor. Só que o meu não é caramelizado no açúcar. Ele é feito com um chocolate meio amargo. E sai bastante, muito mesmo. Então eu faço empada doce, faço empada salgada. Aí você deve dizer assim, mas eu não sei fazer nada disso. Eu também não sabia. Fui pro YouTube, e no YouTube as receitas parecem muito mais fáceis. Quando a gente faz, sempre tem um errozinho, nunca dá certo como aparece no vídeo, né? Mas aí eu vou testando, vou fazendo, vou aperfeiçoando, até chegar naquele ponto que eu quero. Então, nenhuma dessas coisas aí eu sabia fazer. Eu fui aprendendo a fazer. Então, faço empada doce, empada salgada. Aproveita as oportunidades que tem dessas datas comemorativas. Vai chegar uma aí, Páscoa. Sempre faço ovo de Páscoa, sai muito, ovo de colher. Aqueles ovos fechadinhos com um brindezinho dentro também faço. E sai bastante, nós temos bastante encomenda. Faço brigadeiro. Faço cesta de café da manhã pro Dia das Mães, faço pro Dia dos Namorados. Então eu aproveito todas essas oportunidades. Agora, final do ano, eu tava vendendo melancia, abacaxi e manga, geladinho, né? Lá na orla de Macapá, na orla da cidade. Porque lá o povo corre muito, né? Então eles sempre gostam. E aí, só que o tempo lá consumia muito tempo. E aí eu deixei de fazer. E hoje eu tô rodando como Uber. Então eu sempre procuro algumas atividades que dê pra conciliar com o meu dia a dia, com o meu trabalho, com as minhas atividades da igreja, entendeu? Então pra mim não posso ficar em algo que ocupe tanto tempo, porque eu tenho muita coisa pra fazer. É uma vida muito corrida. Então o Uber, eu peguei uma meta, coloquei uma meta de tempo e de financeiro, e aí eu rodo de segunda a sábado. Cumpri a minha meta, né, venho pra casa. Que aí eu dou continuidade nas outras coisas que eu tenho que fazer. Então é só como uma renda extra mesmo. Aí a pessoa pergunta assim, mas eu não tenho carro, né, eu tenho habilitação, mas não tenho carro. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Eu tenho um amigo que ele foi lá na Localiza, alugou um carro, que lá eles têm um plano pra quem quer rodar de Uber, e ele paga esse plano semanal. Então, por um tempo, ele precisou se sacrificar mais, né, porque tu tem que honrar com o compromisso da locação e levar também o financeiro pra sua casa, né. Então ele rodava muito mais pra poder conseguir trabalhar e conseguir honrar com o seu compromisso. E hoje ele já tem o carro próprio dele. Então, tem facilidade, tem pessoas que alugam também, que você pode estar alugando pra fazer essa sua renda extra. Só que o meu é renda extra, não é a minha renda principal. Então, você que quer uma renda principal, você vai ter que se esforçar um pouquinho mais, né. Mas, então, isso são algumas dicas de coisas que vocês podem fazer. Não necessariamente você precisar, eu sei fazer isso, eu vou fazer isso. Tem pessoas que já têm aptidão para alguma coisa. E aí elas podem desenvolver aquilo. Tem outras que não sabem fazer, que não têm habilidade, que vão precisar criar essa habilidade. Mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa iniciar. Você iniciando, deu certo, faz. Eu não conheço tanta gente. Gente, a internet tá aí para ajudar todo mundo. Poste nos seus status, poste no Instagram, passe para um amigo. Eu tô vendendo, se você souber de alguma coisa, diz, oferece, indica, né? Esse marketing de boca a boca, ele nunca deixa de funcionar, ele super funciona. Então você não pode colocar isso como um obstáculo para você iniciar. Ano de 2026, eu tenho certeza que você traçou muitas metas, traçou muitos sonhos, objetivos. Então você precisa dar o pontapé inicial para você realizar esses sonhos. Então, bora lá? Conto com vocês, façam sua parte e vamos realizar os nossos sonhos juntos.